Queridos alunos, e aí, nono ano, vamos dar continuidade ao nosso assunto, vamos massacrar esse conteúdo. Pessoas, esse conteúdo é tão importante que provas de vestibulares, testes, concursos públicos, esse conteúdo não cai não, minha querida. Esse conteúdo despenca. Então, ligue as antenas, pegue caderno e lápis para as anotações complementares do livro e vamos iniciar nossa aula. Então, Getúlio Vargas ocupou a presidência do país em um primeiro momento por 15 anos, que vai de 1930 a 1945. Depois, ele retornou ao mesmo posto em 1951, governando por mais 3 anos, em um contexto bem diverso, e saindo apenas de forma não convencional, ou seja, suicidou-se. O termo Era Vargas é empregado justamente para acentuar essa longa permanência no poder. Então, para a gente entender melhor o que foi a era varguista, é preciso compreender como os fatores da República Velha, eles, de certo modo, influenciaram a entrada do Vargas na presidência do Brasil. Então, quais foram os fatos históricos que irão influenciar a entrada da presidência de Getúlio Vargas? O primeiro tópico, eu abordo a questão da crise econômica de 1929. Eu irei fazer uma observação bem rápida sobre esse assunto, mas que fique bem claro que nas próximas aulas nós iremos ver um capítulo somente sobre este assunto. Então, as mudanças ocorridas na Europa e nos Estados Unidos, num período entre guerras, que ele fala sobre o quê? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, afetaram diretamente o Brasil. Houve uma drástica queda nas importações de café e a consequentemente desvalorização do produto. Sobretudo, após a crise econômica gerada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Esse fato enfraqueceu as oligarquias cafeeiras, diminuindo sua influência política. Por outro lado, houve o fortalecimento de outros setores da economia, como a pecuária, cujo maior representante era o estado do Rio Grande do Sul, e a indústria, representada principalmente pelo estado de São Paulo. Então, quais foram as mudanças políticas e econômicas no Brasil? Nas eleições presidenciais marcadas para março de 1930, o então presidente da República, o paulista Washington Luiz, indicou a candidatura do governador de São Paulo, Júlio Prestes. Essa decisão contrariava o arranjo político estabelecido pela política do café com leite. Vocês lembram disso? Que previa o quê? Previa o revezamento do exercício de poder na presidência da República entre paulistas e mineiros. Essa situação criou grande insatisfação entre os políticos mineiros, que passaram a fazer oposição ao governo. Além deles, havia outros grupos que estavam insatisfeitos com a política vigente, a política atual. Entre eles, os representantes do setor industrial e das oligarquias emergentes de outros estados, como Rio Grande do Sul e Paraíba. Eles articularam-se e formaram a Aliança Liberal em 1929, com a indicação do político gaúcho Getúlio Dornelles Vargas.
para disputar as eleições para o cargo de presidente da República. Em março de 1930, o candidato paulista Júlio Prestes venceu as eleições. Os membros da Aliança Liberal, porém, não reconheceram a legitimidade do pleito, do voto, afirmando que havia ocorrido fraudes. Após as eleições presidenciais de 1930, as divergências entre governo e oposição se acirraram. Para agravar a situação em meio às disputas políticas, ocorreu o assassinato de João Pessoa, importante membro da Aliança Liberal que havia sido candidato a vice-presidente de Getúlio Vargas nas eleições. As acusações sobre o assassinato de João Pessoa logo recaíram sobre os seus adversários políticos, o que foi o estopim, o fator principal para um levante armado contra o governo. Junto a setores descontentes do Exército, a Aliança Liberal se organizou para tomar o poder, dando início a uma série de embates no mês de outubro de 1930. Esse movimento armado ficou conhecido como Revolução de 1930. Então, esse movimento tinha como principal objetivo a deposição do então presidente Washington Luiz, antes da transmissão do cargo da presidência a Júlio Prestes. A oposição liderada pela Aliança Liberal venceu e assumiu o poder no final do levante. Washington Luiz foi destituído de seu cargo, encerrando, assim, o período conhecido como República Oligárquica. Só que, para a gente entender como foi que essa era Vargas ela ocorreu durante o Brasil, precisamos entender quem foi Getúlio Vargas. E é isso que nós iremos ver no próximo slide. Getúlio Dornelles Vargas foi um advogado político e presidente do Brasil, nascido na cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul, no dia 19 de abril de 1882. Vargas fez sua carreira política inicialmente no Rio Grande do Sul. Foi eleito deputado estadual pela sua primeira vez em 1909, sendo reeleito diversas vezes. Também se tornou ministro da Fazenda em 1926, no governo de Washington Luiz, e em seguida foi presidente e governador do Rio Grande do Sul em 1928. Alcançou a presidência da República do Brasil em 1930, após a Revolução de 30. Permaneceu no poder primeiro de 1930 a 45, quando foi deposto e voltou através do voto popular em 1950. 4 anos mais tarde, pressionado para renunciar, cometeria suicídio. Para alguns, ele foi o pai dos pobres, um presidente preocupado com as condições de vida do povo e com os direitos trabalhistas. Para outros, no entanto, afirmam que ele foi a mãe dos ricos, por manter o privilégio das elites e por controlar com mão de ferro os trabalhadores. Nesta charge, é possível visualizar as diferentes expressões faciais do Getúlio Vargas. Então, daí dá para você perceber que as diferentes etapas de seu governo vão explicar os principais acontecimentos desse marcante período político. Então, creio que em toda a história política brasileira, Vargas talvez seja o personagem mais emblemático,
nos quase 20 anos em que governou o país, a ambiguidade da política de Vargas o tornou uma imagem cultuada tanto pela direita quanto pela esquerda. A era Vargas teve início com a Revolução de 1930, onde expulsou o poder da oligarquia cafeeira, dividindo-se em 3 momentos: o governo provisório, de 1930 a 34, o governo constitucional ou democrático, de 1934 a 37, e o governo do Estado Novo, de 1937 a 1945. Então, nós iremos nessa aula observar quais foram as medidas tomadas pelo Getúlio Vargas durante o governo provisório. Após a Revolução de 1930, foi instalado um governo provisório sob a liderança de Vargas. Em seu governo, ele tomou várias medidas para centralizar o poder, como o fechamento do Congresso Nacional, a suspensão da Constituição de 1891 e a destituição dos governos estaduais, os quais foram substituídos por interventores federais no governo dos estados. O interventor, ele seria uma pessoa de confiança do presidente, nomeada para o governo de cada estado. Essas medidas desagradaram principalmente a classe dominante paulista, que defendiam um modelo de governo que garantisse maior autonomia aos estados e favorecesse seus interesses econômicos. Os paulistas, cada vez mais insatisfeitos com o governo provisório e organizados na Frente Única Paulista, exigiam, com a realização de inúmeras manifestações, o fim desse governo e a elaboração de uma nova Constituição. Assim, após vários meses de manifestações, os paulistas conquistaram grande apoio popular, até que, em uma delas, 4 estudantes foram mortos em um confronto com as tropas do governo federal, fazendo eclodir uma revolta armada conhecida como Revolução Constitucional, em 9 de julho de 1932. A inicial do nome dos estudantes mortos deu origem à sigla MMDC, Martins, Mirigaia, Drauzio e Camargo, para simbolizar o movimento revoltoso paulista. Os conflitos armados duraram aproximadamente 3 meses. Mesmo estando bem equipados, a Frente Única Paulista foi derrotada pelas forças do governo, que mobilizou tropas de todo o Brasil. Apesar de derrotados, os paulistas obtiveram do governo federal o compromisso de convocar eleições para uma Assembleia Constituinte. E assim terminamos a nossa aula. Segue aqui no slide a atividade que é para se fazer no módulo. E a outra atividade segue anexada uma pesquisa que é para ser colocada no caderno. Então, um abraço para todos e um ótimo, maravilhoso final de semana.